Seja muito bem-vindo a mais um Clube 1212. Olha só que coisa maravilhosa ter você por aqui. Uma ótima quarta-feira, uma ótima semana para você, para toda a sua família. Nós estamos aqui mais uma semana na presença de Deus. Olha só que coisa boa, né? Coisa boa demais. Gente, nada melhor, né? Nada melhor do que você estar em casa. Acho que você deve estar em casa, né? Deve estar no horário de almoço, deve estar descansando aí, certamente. E tirar esse momento aqui para essa reflexão só sucesso. Ó, hoje nós vamos aprender sobre um tema maravilhoso. E antes da gente começar nosso Clube dos 12 de hoje, deixa eu fazer um pedido para você. Aqui vai ter um link. Se você olhar aqui nas opções aqui embaixo do vídeo, tem a opção aí de compartilhar. Você vai clicar no compartilhar, tem um link, você vai copiar esse link. Manda aí pro pessoal no WhatsApp, né? Traz o pessoal para cá. Manda esse povo aqui para o nosso Clube dos 12. É um momento assim rápido, 15, 20 minutinhos no máximo, aonde você tem aqui de puro aprendizado, né? De puro crescimento espiritual, emocional, do seu desenvolvimento pessoal. E é coisa boa demais. Então traz a galera para cá, né? Nós já temos aqui algumas pessoas com a gente. Eu quero trazer junto com você também pessoas que são da sua família, seus amigos, sua vizinhança, enfim. Hoje nós vamos aprender sobre vença o processo. Vença o processo, né? Falar de processo, misericórdia, né? Quem nunca passou, quem nunca, Jesus, passou por um processo na vida, mas existem formas de você conseguir resisti-los e conseguir vencê-los. E agora no horário de almoço, a gente vai estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre como vencer o processo. E o texto que eu quero utilizar com você é um texto que está aqui em Marcos, capítulo 4, e vai ser a partir do versículo de número 35. É um texto que ficou famosíssimo devido a uma tempestade que aconteceu. E falar sobre processo, a gente vai pegar toda essa vivência, né? Toda essa situação que envolveu Jesus e os seus discípulos. E no versículo 35 a Bíblia diz que no final do dia, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos e a ordem foi assim, passemos para o outro lado. Quando Jesus fala assim, passemos para o outro lado, ele está revelando que eles vão sair desse ambiente de onde eles estão e eles vão atravessar para o outro lado. E esse outro lado, eles teriam uma obra muito forte para poder fazer. Quem já leu aqui o capítulo 5 de Marcos sabe que tinha uma vila, né, uma comunidadezinha, um localzinho assim, um distritozinho chamado de Gadara, onde tinha um gadareno, o camarada estava endemoniado, o negócio foi sinistro, estava pesado lá, e aí eles estavam indo para esse outro lado. Só que o que me chama a atenção é que Jesus demonstra que ele passa todo o período do dia, né, ensinando ali os seus discípulos, e no final do dia ele libera uma palavra de ordem. Ele dá uma ordem para os seus discípulos, passemos para o outro lado. A ação que Jesus está fazendo está revelando algumas coisas que a gente precisa entender. Jesus está em processo de treinamento. Todos os 12 discípulos, os 12 apóstolos, na verdade, que discípulos tinha mais, os 12 apóstolos estavam em tratamento. Tratamento e treinamento. Justamente porque Jesus ele ia para o Gólgota, né? Ele ia para a crucificação, depois da crucificação, no terceiro dia ele ia ressuscitar e ia voltar à destra de Deus, o Espírito Santo, neste determinado momento, que desce para cuidar de toda a igreja. Só que Jesus está aproveitando esses 3 anos e meio de ministério para poder ensinar aos seus discípulos, né? Para poder instruir os seus discípulos de como eles poderiam fazer, porque de fato eles dariam continuidade, e depois dos discípulos, aí vem os pais da igreja, e aí vem a gente, né? Enfim, eles precisavam ser treinados. E para ser treinado, eles precisam passar por situações que são situações difíceis. Você que está me escutando aí agora, gente, você vai colocar no comentário aqui, coloca aqui no comentário, é verdade ou não é que tem situações que a gente sai dessa situação e é impossível sair a mesma pessoa. É impossível. É impossível ser a mesma pessoa depois de uma traição. É impossível ser a mesma pessoa depois de uma ferida.
é impossível ser a mesma pessoa depois de um momento difícil? Por que que é impossível sair a mesma pessoa? Porque essas coisas nos ensinam, né? Essas situações nos ensinam. E a gente aprende muito com isso. Só quem já passou por um verdadeiro processo sabe como o processo ensina. Coloca aqui nos comentários qual foi, e aí o pessoal da equipe, os meninos da equipe, vai acompanhando essa leitura para mim. Qual foi o processo que você aprendeu? Coloca para mim aqui nos comentários o processo que você passou, a sua experiência, o momento de dificuldade que você teve, o que foi que você aprendeu? Coloca pra gente aqui, pra gente acompanhar. Porque, de fato, quem já vivenciou, quem já passou por um processo, sabe que não é fácil, não. É difícil mesmo. E olhar para esse texto aqui, Jesus está submetendo os discípulos em um treinamento muito forte, porque eles estavam todo o período do dia junto com Jesus, e no final do dia, no início da noite, porque essa expressão aqui naquele dia já tarde, é uma expressão de tardezinha. É como se o texto estivesse dizendo assim, naquele dia, no final da tarde, naquele dia, à tardezinha, naquele dia, no início da noite, Jesus deu uma ordem para seus discípulos, passemos para o outro lado. E aí é exatamente aqui que a gente começa o nosso período aqui de reflexão. Primeira coisa que você já entendeu, ninguém é o mesmo após superar uma dor. Anota aí. Vixe, essa frase é forte, hein? Anota aí para botar. Esse é o insight que você vai colocar lá nos stories do Instagram. Você vai marcar. Bote aí. Ninguém é o mesmo após superar uma dor. Anota esse código aí que é poderoso. Segunda coisa que a gente aprende aqui. Segundo princípio que a gente aprende. Jesus está mudando a geografia. Eles estão saindo de um lugar e eles estão sendo conduzidos para outro lugar. Tá claro aqui no texto, porque o texto diz assim, ó, passemos para o outro lado. Jesus está dizendo, a gente vai sair daqui e a gente vai em direção ao outro lado do mar. Nós estamos nessa extremidade e vamos atravessar para a outra extremidade. Todas as vezes que Deus te mudar de nível, Ele vai mudar a sua geografia. Isso é poderoso. Anota aí. Todas as vezes que Deus te mudar de nível, Ele vai mudar a sua geografia. Versículo 36. E eles deixando a multidão. E eles deixando a multidão. Não é a multidão que deixa eles. Eles que deixam a multidão. Vou falar um negócio baixinho aqui. Baixinho, para ninguém ouvir. Você sabe que tem gente, e isso é sério que eu vou falar. Você sabia que tem gente que está com a vida travada porque não consegue deixar algumas coisas? Sabia disso? Sabia? Se eu perguntar para vocês aqui, quem de vocês aqui está pronto para viver um novo nível de Deus? Eu! Glória a Deus! Aleluia! É o que eu estou esperando! Todo mundo. Está pronto para viver um novo nível é fácil. Está pronto para viver uma nova etapa é fácil. Está pronto para passar para a próxima fase é fácil. Está pronto para desfrutar do próximo ciclo é fácil. Pronto, eu quero ver você ficar quando você tiver a necessidade de deixar algumas coisas, de se desvincular de alguns lugares, de se distanciar de algumas pessoas. A maturidade vem não é para você acessar o próximo nível. A maturidade vem para você conseguir se desvincular, entendendo que tudo isso é para você acessar o propósito. Esse processo aqui começa quando você entende que essa mudança de nível, essa alteração de geografia, essa alteração de ambiente, é Deus amadurecendo você para você evoluir não apenas no aspecto espiritual, mas também no aspecto espiritual. Não apenas no aspecto emocional, como no espiritual. E aí os discípulos estão aqui deixando a multidão. A palavra deixar significa desvincular. Eles estão se desvinculando da multidão porque eles agora estão dentro de um barco acessando o propósito. Aí o texto diz que vários barquinhos os acompanhavam. E você sabe o que é que mais me chama a atenção? É que no versículo 37, o texto diz que uma grande tempestade se levanta
E se uma grande tempestade se levanta, e, na verdade não é nenhuma tempestade natural, não é uma tempestade normal. O próprio texto está claro aqui, dizendo que é uma tempestade de vento. Gente, ó, tempestade de vento não é brincadeira não, tá? Tempestade de vento, meu irmão, é onde filho chora e mãe não vê. Eu já vi tempestade de vento levar a casa, derrubar poste, levar carro, derrubar telhado, fazer um estrago. Tempestade de vento. Só que o texto do versículo 37 diz que o vento está soprando, é uma grande tempestade de vento, e o versículo 36, o texto diz que existem vários barquinhos. Existe um comentarista do Novo Testamento chamado de Champlin, e Champlin, trazendo uma reflexão sobre essa história bíblica, ele vai dizer para a gente que existe aqui aproximadamente de 1.000 a 2.000 barquinhos acompanhando Jesus. E sabe o que é mais interessante aqui? É que vamos botar os 2.000 barquinhos, né? Ele colocou uma quantidade aproximada, mas vamos colocar aqui 2.000 barquinhos. De 2.000 barquinhos, você já percebeu que nenhum barco desse aqui foi atingido pela ventania? Você já parou para pensar que nenhum barco desse aqui foi atingido por essa tempestade, por esse vento de tempestade? Qual é o barco que é atingido pela tempestade? O barco que Jesus... exatamente, está. O barco que Jesus estava presente. E levantou-se um grande temporal de vento. Olha como é que estava o redor. As ondas subiam por cima do barco e o barco se enchia de água. Imagina o desespero, meus amigos, em plena tempestade. Vocês têm noção do desespero que esse pessoal está? Você consegue dimensionar a preocupação que eles estão? Porque em nenhum momento aqui a gente encontra os outros barquinhos sendo atingidos pela tempestade. O único barco que foi atingido pela tempestade foi o barco que Jesus estava presente. É aqui aonde a gente começa a descortinar e a desvendar alguns mistérios e desfazer o quebra-cabeça. Como assim, Joxan? Você já percebeu? É até engraçado o que eu vou falar aqui agora. Mas você já percebeu? Você tá tranquilo. Você tá tranquilo. Você tá tranquilo. Tá tudo bem. A vida tá em paz. Tá tudo tranquilo na bênção de Deus. Quando você decidiu se posicionar e se firmar com Deus, parece que as coisas pioraram. Já percebeu? É até estranho, né? Fala a verdade. É até estranho. Como assim, Joxan? Vamos lá. Eu quero pensar junto com você. Pensa comigo aqui. Olha pra mim aqui. Pensa comigo aqui. Você tá dentro da tempestade. O vento tá soprando de um lado e de outro. A canoa tá, ó, naquele desespero. O barco tá cheio. Tá todo mundo desesperado. O texto diz que o barco tá se enchendo de água. Se você tá dentro de um barco e o barco tá se enchendo de água, o que é que você vai fazer? Vamos pensar aqui, vamos pensar. O que é que você vai fazer? O barco tá cheio de água e cada vez que entra mais. O que é que a gente vai fazer? Tirar a água de dentro e jogar para fora, não é assim? A gente vai tirar a água que está dentro do barco e vai jogar essa água para fora. Quanto mais água os discípulos tiravam de dentro para fora, eu imagino, né? Vai na minha cabeça. Vamos fazer aqui uma conjectura. O texto diz que as ondas entravam no barco. Ou seja, era água saindo de dentro para fora e água entrando de fora para dentro. Aí eu lhe pergunto, é assim ou não é? Que tem horas que você pede a Deus para Deus fazer alguma coisa, Deus não faz nada. Que existem orações que você faz para Deus responder, Deus não responde. Que você pede a Deus para melhorar e piora. Você pede a Deus para abrir uma porta e a porta fecha. Você pede a Deus para curar e a enfermidade continua. E a pergunta é, o que é isso? Aquilo que... Anota. Aquilo que você chama de prova, Deus chama de tratamento. Depois dessa tempestade, você nunca mais foi a mesma pessoa. Depois desse processo, você nunca mais foi a mesma pessoa. E é exatamente isso aqui que Deus está ensinando para a gente. Você precisa entender que tudo isso
era necessário. E você quer saber o que é que mais mexeu comigo? É que o texto diz sobre o posicionamento de Jesus. E qual foi o posicionamento de Jesus? E ele estava na polpa, dormindo. Não, você não está entendendo. Não, você não está entendendo. Jesus estava dormindo. Como é que alguém consegue dormir em uma tempestade? Não, sério, sério. Existem coisas na Bíblia que eu leio e eu paro assim. Aí eu falo assim, não, esse aqui tá de brincadeira. Porque o barco tá cheio de água, aquela agonia balançando pra lá e pra cá. Ele tá dormindo. Você tem noção do que é isso? Você consegue dimensionar o que tá acontecendo aqui? Jesus está conseguindo dormir. Você tá entendendo? É estranho, não é? Né? É estranho, não é? E o detalhe, ele estava dormindo com a cabeça sobre uma almofada. E aqui é onde eu finalizo a nossa reflexão. Ele estava deitado, dormindo, com a cabeça sobre uma almofada. E essa almofada não apareceu aqui por um acaso. Não é uma coincidência. Nenhum texto da Bíblia vai mencionar uma almofada e alguém dentro do barco utilizando essa almofada, a não ser aqui agora, ó. A não ser aqui agora, ó. Marcos capítulo 4, versículo 38. Para que serve, meu Deus do céu, essa almofada? Oi, gente, é como eu costumo brincar até pregando, né? Se você não pegar, eu vou liberar uma vez só. Se não pegar, eu vou dar uma mortal aqui, pelo amor de Deus. Na época de Jesus, o barco eram para duas funções. Primeira função, fazer pescaria, que era muito comum você encontrar, inclusive na própria leitura bíblica, você vê o tempo inteiro aqui barco aparecendo de pescador. Segunda função, barco de viagem. Sabe viagem que você paga passagem para andar de ônibus? Viagem que você paga passagem para andar de avião? Pois é, pronto. Tem barco aqui que era pago para fazer viagem. Esse barco que Jesus está utilizando aqui não é um barco de pescaria. Esse barco que Jesus está utilizando aqui é um barco de viagem. Barco de pescaria, pescador senta em qualquer lugar. Barco de viagem, não. Barco de viagem tem o lugar do condutor da embarcação e tem lugar de passageiro. E passageiro não pode acessar o lugar que o condutor acessa, porque senão atrapalha o trajeto. No dia que um passageiro assumir um lugar que não é dele, essa embarcação pode não chegar até o final do trajeto, porque ele está ocupando um lugar que não é dele. O texto diz que ele estava dentro do barco com uma almofada. Você percebeu que os discípulos não estão... em nenhum momento o discípulo acessa a almofada? Já percebeu? Pois é, porque o único que deve acessar a almofada é o condutor da embarcação. É você que pensa que no momento como esse, ele te desamparou. É aí que você aprende que no processo, Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Olha só que maravilha, Deus no controle da nossa causa sempre. Deus no controle da nossa vida sempre. Pois é, quero orar por você, quero apresentar a sua vida, finalizo aqui a nossa reflexão para você entender que para vencer os processos é entender que Deus sempre teve o controle de tudo na palma da sua mão. Feche os seus olhos aí agora onde você estivesse, vai orar comigo. Pai, o céu proclama a tua glória. Os firmamentos da terra revelam as obras das tuas mãos. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Aqui estamos para te agradecer e apresentar todas as pessoas que estão acompanhando o Clube 1212 de hoje. Essas pessoas que estão aqui recebendo essa porção, essa dose de fé para prosseguir rumo ao propósito que o Senhor estabeleceu sobre a vida de cada um deles. Você que está me ouvindo aí agora nessa oração, coloca o nome dos seus familiares aqui embaixo agora, porque eu te peço, Senhor, que todas essas pessoas que sejam mencionadas aqui agora nos comentários sejam alcançadas e abençoadas pelo poder e pela autoridade do teu nome. E eu quero profetizar portas abertas, milagres, e que eles estejam, Senhor, vivenciando o sobrenatural daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós.
Em nome de Jesus, repreendemos todo mal e já te agradecemos, nem só agora, mas para sempre. Você coloca aí, amém, e glória a Deus. Maravilha. Ó, para finalizar aqui agora com chave de ouro, sei que não me seguiu lá no Instagram ainda, @soujoque, certo? Pesquisa lá no Instagram, @soujoque. E você que não se inscreveu no canal ainda aqui, ó, aqui embaixo tem o inscreva-se, se inscreva, deixa o seu like e compartilha aí o Clube 1212. E tem muito conteúdo aqui no canal, acompanhe também. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Fechou? Tamo junto, Deus abençoe e até a semana que vem com mais um Clube 1212.